Boa tarde, saúde, com Dr. Levi Jales. Oferecimento Endopure Academy. Estude sem limites. Pois é, já estamos ao vivo aqui, um time completo, capitaneado pelo Dr. Levi Jales, que toda quarta-feira está aqui com a gente. Muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos os telespectadores. Hoje, o nosso tema é sobre fibromialgia. Nós já falamos aqui a parte clínica da fibromialgia. Só para relembrar, o paciente com fibromialgia sente dor no corpo todo, dor crônica, com mais de 3 meses. É uma dor difusa. Além disso, não dorme bem, acorda, tem insônia. E depois começa a sentir fadiga no corpo, falta de energia. Passa também por episódios de ansiedade, depressão, angústia e sofrimento. Mas hoje nós vamos abordar os direitos do paciente portadores de fibromialgia. E convidamos o Dr. Marcos Fernandes, que além de médico, ele é advogado. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Dr. Levi, todos que nos assistem. Miguel, antes de falar sobre os direitos, eu acho que vale a pena a gente fazer um adendo. A fibromialgia é uma doença relativamente recente, dos anos 90 para cá, e eu queria fazer esse relato que o Dr. Levi faz parte da história da fibromialgia no Brasil. Ele foi um dos médicos que mais se dedicou ao estudo da fibromialgia, lá nos anos 90 ainda quando ninguém falava em fibromialgia como uma entidade clínica única. Então, se hoje nós falamos dos direitos dos pacientes, foi muito graças também ao trabalho do Dr. Levi no reconhecimento da fibromialgia como uma entidade patológica única, que a gente sabe que gera tanto dano para a vida dos pacientes. Gerando dano, doutor, primeiramente bem-vindo, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. A gente falou a respeito de prevenção, de tratamento, tudo isso, mas atentar para a questão dos direitos é uma coisa muito importante, porque às vezes a pessoa que é profissional, que tem uma carga horária pesada, que tem fibromialgia, pode estar excedendo e deixando de ter os seus direitos. Por exemplo, imposto de renda, quem tem fibromialgia impacta, tem alguma diferença? Vamos lá. O direito de saúde é um direito realmente desconhecido da população. Nós já temos normas que regem, que dão direitos ao paciente fibromialgico. Vou fazer temporalmente. Desde 2022, no Rio Grande do Norte, há uma lei estadual que reconhece a fibromialgia como pessoa com deficiência. Em 2024, nós tivemos uma lei aprovada que trouxe o direito para os policiais militares e seus pensionistas, aqueles que são aposentados. Se tiverem fibromialgia, eles vão ter direito à isenção de contribuição previdenciária. E agora nós temos a lei federal que vai trazer o que o Rio Grande do Norte já aceita como paciente com deficiência ao âmbito nacional. A isenção de imposto de renda é uma lei à parte, é a lei 773 de 88, uma lei antiga que regulamenta a Previdência Social. Nela existe um rol de doenças, a fibromialgia ainda não está, mas temos doenças comuns como neoplasia maligna, qualquer paciente com câncer de pele, câncer já curado, câncer de tireoide, paciente com Parkinson, cirurgias cardíacas, diálise. Então, o rol de doenças é relativamente grande, as pessoas não conhecem, mas infelizmente ainda existe um projeto de lei, mas ela não foi ainda implementada para o paciente fibromialgico. A gente fala sobre a fibromialgia, perguntei sobre imposto de renda, mas carga horária, por exemplo. Desde o começo do programa, que eu estou chamando o pessoal e pedindo para que, se alguém tiver alguma dúvida, fazer perguntas. Se alguma pergunta para a gente bem interessante, de uma pessoa que é caixa de supermercado, tem fibromialgia, essa pessoa, caixa de supermercado, ela consegue reduzir a carga horária dela? É possível, é possível. Aí vai precisar de laudos e relatórios médicos. Você vai precisar primeiro analisar o local de trabalho dessa paciente, dessa funcionária, e vai precisar de um laudo médico descritivo de qual o grau de incapacidade que essa fibromialgia vai causar. Como o Dr. Levi bem sabe, a fibromialgia é um diagnóstico genérico, mas os pacientes vão responder de forma distinta. Inclusive durante a vida, você vai ter períodos onde ele vai ser mais sintomático e ele vai ter uma menor capacidade laboral, que pode ter redução, e vai ser momentos que você vai ter um controle da doença. Mas com a nova lei que traz a fibromialgia para o mesmo estado de outras deficiências, isso sim é possível, mas aí você precisa analisar o caso concreto. Doutor, uma outra pergunta interessante aqui. Sou bancária, tenho 46 anos, trabalho há 20 anos, aí a gente falou sobre imposto de renda, falamos sobre carga horária, aposentadoria. A pessoa pode ter algum benefício, ela comprovando que tem fibromialgia? Certo. Aí na aposentadoria já também é uma norma específica.
Para a aposentadoria, além do diagnóstico da doença, a gente precisa que haja uma incapacidade que essa doença causa. Então, a fibromialgia sim pode levar à aposentadoria, mas a gente vai precisar que um médico relate e descreva que a doença está gerando incapacidade para a atividade específica dela, e aí sim vai ser visto junto ao INSS ou junto aos órgãos estaduais, no caso, um banco provavelmente vai ser junto ao INSS, para ver se essa paciente vai ser ou não aposentada. Eu quero lembrar a todos que essa doença, fibromialgia, geralmente um paciente com fibromialgia são pessoas muito sensíveis, são pessoas que se cobram muito pelo que faz. Muitos pacientes falam assim, por que eu tenho essa doença? Eu preciso de uma comprovação. Então, é uma doença que traz manifestações que provocam muito sofrimento. O paciente se cobra muito pelo que faz e que muitas vezes ficam inconformadas e outras vezes as pessoas parecem que não acreditam. Muitos pacientes sofrem com isso. Doutor Levi, as pessoas parecem que não acreditam na minha dor, mas isso é verdadeiro. Os estudos mostram que a fibromialgia acomete mais o sexo feminino. 90% da fibromialgia acomete a mulher. E numa faixa etária que varia de 30 a 60 anos. Daí a importância da atualização médica. É importante que todos estejam atualizados para conhecer novas técnicas de tratamento e o avanço nas pesquisas. Existem outras doenças, doutor Levi, que pode, de repente, achar que é fibromialgia e não, que sejam parecidas? Existe o diagnóstico diferencial. Na fibromialgia existe a síndrome miofascial, que é uma doença também parecida, não é? Existe o hipotiroidismo, existem outras manifestações, mas que a gente sabe fazer o diagnóstico diferencial. Eu estou doido para poder epicondilite entrar na história da aposentadoria, que eu vou aposentar rapidinho. Gente, está chegando uma pergunta aqui para a gente no WhatsApp. Bota aqui, Javu, por favor, no telão da gente. Boa tarde. Para eu conseguir os meus direitos, é preciso que eu tenha doença há um tempo ou posso ter acabado de ser diagnosticada? Pergunta da Camila, doutor. Vamos lá. Os direitos, eles podem retroagir se o diagnóstico for anterior, mas a partir do momento de hoje, se você tiver o diagnóstico a partir daqui para frente já trará o direito. Quais são os direitos principais que nós temos? Vamos dar um exemplo no mundo prático com essa nova lei que vai entrar em efetividade agora, 1º de janeiro. Acesso a concurso público, os pacientes com fibromialgia vão poder concorrer a vagas de deficiente. E como o doutor Levi falou, os pacientes fibromialgicos, muitas vezes, ele tem uma sensação de culpa até e não querem exercer o seu direito. Mas é um direito constitucional, legal, então é importante a gente ter a efetividade. Isenção de impostos, por exemplo, IPVA, ISS, você vai poder ter desconto na compra de um carro, trocar um carro. Então, são alguns direitos que a gente vai ter os pacientes com fibromialgia e que muitas vezes estão desconhecidos da população geral, que já existiam muitos deles, porque a nossa lei estadual ela remonta a 2022. Então, a gente já tinha esse direito e muitas vezes não são utilizados pelos pacientes. Que é um fato, né, doutor Marcos, para a gente começar a pensar que todas as vezes que for regulamentada uma lei que venha beneficiar determinada parte da população, que tivesse uma divulgação, que tivesse uma campanha, porque hoje a gente entende, você colocou, a pessoa não escolhe ter fibromialgia, né, doutor Levi? Não e ela escolhe. fica super limitada, com dificuldade, às vezes sem saber o que pode, o que não pode, quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. A gente vai chegar a um ponto, de uma hora, a gente ter essa divulgação por lei. Lei nova, vamos aqui divulgar, fazer uma campanha para a população ter acesso. Acho que falta isso, né, doutor Marcos? Com certeza. A gente vê que a publicização da lei falta importantíssimo, porque senão ela não sai do papel. O que a gente está acostumado a ver aqui são leis que não saem do papel, porque muitas vezes há o desconhecimento da população dos seus direitos. Do direito da saúde, que é um direito mais específico, que tem uma norma mais técnica, isso é muito comum. Pacientes que chegam até nós e ele vem pedindo direito, a gente descobre muitos outros direitos que ele tem, porque simplesmente eles não são de conhecimento geral da população. E muitas vezes está perdendo tempo, está agravando ainda mais o problema, exatamente por não correr atrás daquilo que ele tem. Só que o doutor Levi citou uma coisa aqui importantíssima, eu queria dividir com vocês, a questão da atualização, do conhecimento. E a gente sempre fala, todas as quartas-feiras, da Endopeary Academy. Por quê? Porque é uma plataforma, pessoal, inclusive é a primeira plataforma de curso por assinatura voltada para você, que é profissional de saúde. Se você não está atualizado, você fica aquém do que está acontecendo. São cursos novos todos os meses para você estudar, sem limites. Você pode assinar agora e você começa uma revolução no seu conhecimento.
Está aqui embaixo. Ó. Acesse endoperiodacademy.com. Assine, porque com certeza vai atualizar. Doutor, primeiramente, eu queria aqui evidenciar o que o doutor Marcos já falou no começo. O senhor é essa pessoa que é especialista em dor e é um dos pioneiros nisso. Isso é bom. Por isso que é bom tê-lo aqui. É sempre bom ter o senhor aqui. Miguel. Agradecer mais uma vez o convidado do senhor, que é tão especial. Com certeza. Doutor Marcos, obrigado pela sua vinda aqui. Obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha esclarecido um pouco essas dúvidas. Pouco, mas se o senhor permitir, a gente vai lhe explorar mais vezes. Disposição. Doutor Levi, até quarta, viu? Até quarta, pessoal. Se Deus quiser. Gente, o Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional